Alguém pode adivinhar isso? Quanto conhecimento foi acrescentado nos últimos 15 a 20 anos? Então, é uma sugestão. 100% mais conhecimento em 2006 do que apenas em 1986. Se isso é verdade, esse aumento de conhecimento, duplicando a cada 15 a 20 anos, vai chegar num momento que não haverá mais nada a descobrir. Já pensou? O homem vai saber tudo. Agora, que pena que nós não sabemos, porque existe uma coisa sequer. Quer dizer, saber tudo sobre a criação, poder dominar todas as forças elétricas, as forças que juntam a administração, todas as matérias que se estuda aqui em Florianópolis, na Federal ou lá na USP, mas não saber porque existe alguma coisa sequer. Esse lamento o salmista não faz. E nem o autor de Hebreus, nem qualquer crente aqui que crê firmemente no Senhor. Porque a razão que existe qualquer coisa é sempre para a glória de Deus. Sempre para nós darmos graças a Deus e glorificá-lo como Deus. Portanto, este texto afirma que a importância do homem no plano divino vem sendo confirmada pelo fato que Deus não simplesmente esqueceu o pecador, os homens iníquos, deixou eles irem para o inferno e esqueceu de tudo. Muito pelo contrário, aquele versículo 8b, ao lhe sujeitar todas as coisas, não deixou que não estivesse sujeito. Agora, porém, não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Nós ainda não controlamos o tempo. Essa chuva ou falta de chuva que às vezes assola certas regiões do país, como o Nordeste, como ano passado aqui no interior de Santa Catarina e outras partes do país, nós não controlamos. Mas eles até pensam que um dia vão tentar controlar isso. E outra coisa que nós estamos controlando é esse aumento da temperatura do mundo. Então todas as coisas não estão sujeitas debaixo do homem e ele não sabe como controlar. Isso é verdade. Mas vemos todavia aquele, e aqui a referência não é mais a Adão e Eva, não é mais a ele, a toda a humanidade, olhado como se fosse um homem e uma mulher só. Está olhando para Jesus Cristo como o último Adão, aquele que substitui o homem pecador, enviado por Deus, o homem divino e o homem sob cujo poder Deus sujeitará todas as coisas. Por quê? Por causa da promessa. Debaixo dos seus pés controlará todos os inimigos e dominará, conquistará eles. Vemos, portanto, versículo 9, aquele que por meio e por um pouco de tempo foi menor do que os anjos, a ideia que é menor por um pouco de tempo. Jesus não é menor do que os anjos, ao não ser durante a sua encarnação, até ele ser morto na cruz. Naquele momento que ele foi morto, consumando a obra expiatória na cruz, no momento que ele sai do túmulo, ele novamente volta para ter essa importância, ou não mais menor do que os anjos. Honrado, coroado de glória por ter sofrido a morte. Os anjos não morrem, Jesus Cristo morreu. E naquele espaço de 3 dias, Jesus foi menor do que os anjos na morte.
Os irmãos não acham muito estranho aquele texto de 1 de Pedro, capítulo 3, que fala de Jesus morrer, versículo 18, 19 e 20, e que após a sua ressurreição, foi pregar aos espíritos em prisão, foi proclamar, e todo mundo quer saber, mas o que ele proclamou? Qual foi a mensagem que Jesus levou para os anjos aprisionados em Tártaro? Aqueles anjos que não mantiveram o seu primeiro estado. Segundo Judas 6 e segundo de Pedro capítulo 2, ele proclamou sua vitória sobre a morte. Essa mensagem que os anjos tiveram que engolir. Aqueles que foram consignados, guardados até o juízo final, e Jesus, que foi julgado pelos nossos pecados, subiu do túmulo para assumir a vitória total sobre a morte e trazer-nos as tremendas bênçãos que Hebreus capítulo 2 nos alista. Primeiro, versículo 10, a levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, isto é, de Deus Pai, ele tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação deles. Primeira coisa, a perfeição de Jesus Cristo não é uma perfeição moral. Jesus já era perfeito, sempre foi perfeito e sempre será. A perfeição aqui é a perfeição de seu papel de Salvador. Ele se tornou perfeito Salvador. Isto é, algo que ninguém mais podia fazer, ele fez. E tornou-se dessa forma aquilo que substituiu qualquer outra ideia de possível salvação através da perfeição da sua salvação que ele trouxe através do seu sofrimento. Então, o aperfeiçoamento de Jesus não deve ser nunca imaginado que ele era imperfeito antes da sua morte e ressurreição. Versículo 11. Ora, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, isto é, quem santifica é o Senhor Jesus, já perfeitamente habilitado para salvar e para aperfeiçoar e santificar. E os que são santificados, os filhos de Deus, são de um só. Agora isso é interessante, essa frase, um só. Tem uma só origem, uma só fonte. Que fonte é essa? Que explicação a gente daria para isso? E a explicação é simplesmente de que o fato de que Jesus Cristo se tornou homem, encarnado, o fato de que ele nasceu da Virgem Maria, o fato de que ele foi capaz de morrer, exatamente partilhar conosco nossa condição, feito pecado por nós, nós podemos entender que esta ideia de um só quer dizer que ele se tornou parte da humanidade em toda a sua realidade. Nenhum livro do Novo Testamento ou da Bíblia fala de Jesus Cristo e sua humanidade com tanta clareza como Hebreus. Como nenhum livro fala com tanta ênfase sobre a sua divindade. Jesus, essa é a doutrina dos grandes credos, divino e humano em totalidade. Nenhuma falha na sua humanidade, ele não é parcialmente humano, ele não é aquele homem gnóstico que explicavam aqueles segundo século, como Celsus e outros, que Jesus, na hora de morrer, o Cristo foi embora e deixou Jesus morrer apenas como um homem.
Meus irmãos, isso teria acontecido